E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o Estado absolutista e o mercantilismo. Essa é uma aula muito importante, então eu te recomendo pegar papel e caneta para você anotar tudo dessa aula, tá legal? Você se lembra que a partir do século XII, várias regiões da Europa tinham iniciado o processo de formação dos Estados modernos. Essa mudança ela estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais que ocorriam no período. Um exemplo disso é o revigoramento do comércio e também das cidades, além, é claro, do questionamento do poder da igreja, da difusão das ideias humanistas e também do fortalecimento da autoridade do rei. Recomendo que vocês anotem tudo isso, hein? A partir do século XV, os monarcas europeus trataram de consolidar o seu poder e criar formas de ampliar o seu governo. Para isso, eles criaram impostos e moedas de circulação nacional e constituíram uma burocracia de funcionários administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano em todo o reino. Além disso, os reis formaram exércitos permanentes e profissionais subordinados à autoridade da coroa. Ou seja, eles criaram uma força militar em favor da coroa. O fortalecimento do poder real atingiu seu ponto mais alto nos séculos XVI e também XVII, com o regime absolutista. O absolutismo significou a grande concentração do poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riquezas. Um fator que também contribuiu para fortalecer os reis foi a Reforma Protestante, que vamos conversar um pouco mais em algumas outras aulas. Mas o mais importante é vocês saberem que a divisão do cristianismo enfraqueceu o poder do Papa, que deixou de ser aceito como autoridade universal. Nos países católicos, a igreja se colocou abaixo da autoridade dos reis, exatamente isso. Agora, vamos falar um pouco sobre alguns pensadores do absolutismo. Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais exercidos pelos senhores em cada feudo. Como você deve lembrar das aulas ali sobre o feudalismo e que se você não lembrar, fala pra gente que a gente te manda essa aula. Mas agora voltando a essa questão dos reis e todo esse conflito e também desses pensadores, para vencer a resistência dos grupos sociais mais fortes, a nobreza e a burguesia, era preciso legitimar o poder dos reis, ou seja, justificá-lo pela razão e também pela fé, porque senão as outras pessoas não ficariam convencidas disso. Essa tarefa ficou a cargo de intelectuais importantes como Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Lembrem-se desses nomes, hein? Porque eles são muito importantes, principalmente o Hobbes. Agora vamos falar um pouco sobre eles, começando pelo tio Hobbes, que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Ele foi um filósofo inglês que defendia a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta. Em sua principal obra, Leviatã, Hobbes ele afirma que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Em resumo, para simplificar essa ideia do Hobbes, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade, a fim de proteger a própria vida. Hobbes então defendia o poder absoluto do Estado, mas não necessariamente do rei. Para ele, a autoridade poderia ser representada por um monarca, o rei, ou por uma assembleia, desde que o poder fosse exercido sem contestação por parte dos súditos. Agora, falando um pouco sobre o tio Rousseau, ele nasceu em 1627 e morreu em 1704. Ele foi um bispo e teólogo francês e foi um dos mais importantes intelectuais da corte do Luís XIV. E vale mencionar que o Luís XIV foi o mais absolutista dos reis da França. Em seu livro Política, tirada da Sagrada Escritura, Rousseau desenvolveu a doutrina do direito divino dos reis. Segundo ele, o poder do soberano expressava a vontade de Deus, ou seja, era a vontade de Deus aquele rei ser de fato rei. Então, sendo o poder monárquico sagrado, qualquer rebelião contra ele era criminosa, porque a partir dessa teoria era contra a vontade de Deus. Então, para Rousseau, a autoridade do rei ela tinha origem divina, sendo, portanto, incontestável e ilimitada, porque, em tese, você estaria contestando Deus se você estivesse contestando a autoridade daquele rei. Então é possível perceber uma diferença no pensamento dos dois teóricos.
Enquanto o tio Hobbes defendia o absolutismo com base na razão, no argumento de que era necessário garantir a segurança dos indivíduos, porque do contrário entraríamos em uma guerra de todos contra todos. Já o bispo Bossuet, ele fundamentava sua defesa no direito divino dos reis, ou seja, na religião. E é bem importante você entender essas questões e essas diferenças. Agora vamos mudar um pouco de assunto e eu imagino que vocês já tenham visto imagens da corte dos reis, certo? Mas como manter o luxo de uma corte? Como era possível sustentar tudo isso? É sobre isso que vamos conversar agora. A solução encontrada por muitas monarquias para enriquecer o reino foi adotar um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Lembre-se desse nome, é muito importante mesmo. Anotem tudo que eu vou falar daqui para frente. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre as principais medidas e características desse mercantilismo. A primeira é a ideia do metalismo, que dizia que a riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres que ele possuía. Por essa razão, muitos governos evitavam a saída de ouro e prata dos cofres do Estado para não perder essa riqueza. A segunda medida que vamos conversar é a balança comercial favorável. Os governos, eles criavam medidas protecionistas, como a cobrança de altos impostos. Por que tudo isso? Isso servia para encarecer os produtos importados e reduzir a entrada desses produtos no reino. E com o aumento do preço desses produtos importados, reduzia-se as importações, ou seja, sairia menos metais preciosos do país e a balança comercial ficaria positiva. Para deixar essa ideia um pouco mais clara, o rei ele não queria que as pessoas comprassem produtos de outros reinos, porque com isso sairia dinheiro do seu reino. Porque pensa comigo, se você comprar algo de outro país, o seu dinheiro ele vai sair do Brasil, certo? Logo, o Brasil terá uma quantidade menor de dinheiro. Eu simplifiquei bastante as coisas aqui para ficar um pouco mais claro, mas é basicamente essa mesma lógica. Então o rei queria que a riqueza ficasse no país para ter essa balança comercial favorável. E um outro fator do mercantilismo era o estímulo às manufaturas locais. Uma maneira do governo diminuir as importações era aumentar a produção de bens manufaturados, como por exemplo os tecidos e também as ferramentas dentro do seu reino. Esses produtos abasteciam o mercado interno e podiam ser exportados, rendendo mais moedas para a coroa. Além disso, o interesse por riquezas e produtos de alto valor no mercado europeu, como por exemplo especiarias, metais preciosos, estimularam os governos a organizar expedições para explorar os mares e conquistar, adivinha o quê? Colônias na África, na Ásia e na América. E como você já deve imaginar, Portugal não estava de fora disso. Portugal foi, na verdade, o pioneiro nessa empreitada e vamos conversar sobre isso nas próximas aulas. Então essa foi a nossa aula sobre o Estado absolutista e o mercantilismo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!